Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar uma list box que está dentro de uma user form e redimensionar as colunas dela de forma automática de acordo com o conteúdo que está dentro de cada coluna. Antes de mais nada, já vamos fazer aquele combinado. Se esse vídeo te ajudar, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal, porque se ajuda você, você também pode me ajudar deixando aí seu joinha e se inscrevendo no canal do Função Excel. Bom, para começar, o que nós temos aqui é uma tabela bem simples, como de costume, e a única coisa que você precisa levar em consideração nessa tabela é que ela tem um nome, tá? Então, se eu selecionar aqui qualquer célula dela e vir em design da tabela, aqui nós temos o nome dela. Poderia ser qualquer outro nome, eu escolhi o nome tabela 1. A outra coisa que nós temos nessa planilha é um botão aqui que, quando clicado, ele abre uma user form. Essa user form contém apenas uma list box, nada mais. E essa list box, os dados dela, vêm dessa tabela aqui chamada tabela 1. Bom, vamos abrir aqui as macros, então Alt F11. E a gente pode ver que a gente tem apenas nossa user form e também aqui um módulo 1. Dentro do módulo 1, a gente tem apenas uma macro bem simples, que é a macro daquele botãozinho lá. Então, toda vez que a gente aperta nesse botão, ele roda essa macro e a única coisa que ele faz é abrir a user form chamada UF Países. E aqui na nossa user form, a gente não tem nenhum código ainda, é justamente o que a gente vai escrever aqui nesse vídeo. E dentro dela, nós temos, como eu falei, apenas uma list box. Quando eu seleciono essa list box, é importante também ressaltar que ela tem um nome. O nome dela é lista, poderia ser qualquer outro nome, esse foi o nome que eu escolhi. Eu também alterei aqui o argumento column count, que seria o número de colunas que ela tem, eu botei o número 3, que é o mesmo número de colunas que tem lá na nossa tabela no Excel. E o outro argumento que eu mudei é um pouquinho mais aqui para baixo, que é o row source, que é a fonte das linhas, ou seja, a fonte de dados dessa list box é a nossa tabela 1. Então, igual tabela 1. Só isso que eu mudei. Então, vamos começar aqui. Primeiro, vamos imaginar como que a gente faria isso de forma automática. Como que a gente consegue redimensionar uma coluna de uma list box de forma manual, né? Eu falei automático, não, de forma manual. Então eu vou selecionar aqui a minha list box, como já está selecionado. Vou ali nos argumentos dela. E tem um deles aqui que se chama column width. Então, largura das colunas. Então, se eu disser que aqui 200, eu estou dizendo que a primeira coluna dela tem a largura igual a 200. Depois, ponto e vírgula, 100 para a largura da segunda coluna. E 100 de novo para a largura da terceira coluna. No momento que eu apertar Enter aqui, ele já vai automaticamente redimensionar ali as minhas colunas. Então, eu vou apertar Enter, pronto, redimensionou as minhas três colunas. Então, a primeira ficou com a largura de 200, depois as duas outras com a largura de 100. Só que, claro, a gente quer fazer isso automático. Só que a gente aprendeu aqui, fazendo isso, que este argumento column width, ele é como se fosse um texto, né? Um conjunto de caracteres, é um texto. E esse texto ele contém a largura da coluna, que é um número, ponto e vírgula, a largura da segunda coluna, ponto e vírgula, a largura da terceira coluna. Ele adicionou aqui esse PT, tá? Esse aqui significa pontos, só que ele adicionou isso de forma automática. Então a gente não precisa se preocupar com isso, a gente não precisa botar o PT, que ele vai botar automático pra gente. A gente só precisa botar o número e o ponto e vírgula para dizer que é a próxima coluna que a gente está redimensionando, né? Então vamos entrar lá na nossa macro dentro da user form. Então vou botar aqui o botão direito, exibir código, e eu quero que esse código aqui, eu quero que ele rode de forma automática. Toda vez que eu abrir essa user form, esse código tem que ser executado. Então, como é que eu vou fazer isso? Vai ser aqui private sub user form initialize. Pronto. Esse aqui é um código padrão, tá, do Excel. Então toda vez que a user form for aberta, ele vai rodar esse código aqui. Bom, primeiro a gente tem que saber qual que é a largura que a gente tem que colocar na nossa coluna, em cada uma delas. Qual que é a largura? Onde é que a gente vai descobrir a largura automática? Se a gente voltar lá no Excel, uma forma de fazer isso é redimensionar essas colunas aqui de forma automática. Como que eu faria isso manualmente? Selecionaria aqui, né, as três colunas, clicaria com o botão do mouse aqui duas vezes
e ele redimensiona automático de acordo com o tamanho. Então isso que eu acabei de fazer aqui manualmente, a gente vai fazer lá na nossa macro e depois a gente vai pegar a largura dessas colunas já redimensionadas aí automaticamente. Então voltando para nossa macro, como é que eu faço esse código, esse manual que eu acabei de fazer, só que em código? Então eu vou em range, que é a área, né, a área de células, e eu vou pegar a área de células da nossa tabela 1, vou pegar as colunas dele e vou fazer um auto-fit. Opa, autofill não, auto-fit. Ou seja, eu estou autodimensionando, né, essas colunas de acordo com o conteúdo que tem dentro delas. Então, esse código, essa linha aqui, é exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer manualmente. Depois disso, eu vou criar aqui duas variáveis. Então, uma vai se chamar column w. Ela vai ser uma variável do tipo integer. Integer, que é uma variável do tipo números inteiros, tá? Dentro desta variável é que a gente vai salvar a informação da largura da coluna. E a outra variável que nós vamos criar se chama array w string. String é um conjunto de caracteres, ou seja, um texto. Dentro dessa array w é que a gente vai salvar aquele texto ali de o número que representa a largura da coluna, ponto e vírgula, largura da coluna, ponto e vírgula, largura da coluna. Esses dois nomes que eu criei, eles são aleatórios. Na minha cabeça aqui, poderia ser qualquer outro nome, tá? Esses são só os nomes que eu criei. Agora eu quero, para cada coluna da nossa list box, eu quero rodar uma macro, né? Então note que é um loop. Eu tenho que fazer para cada uma, mas eu tenho que rodar exatamente o mesmo código. Então eu vou começar o loop com um for. Nesse for eu vou criar uma variável chamada coluna, poderia ser qualquer outro nome. Então quando coluna for igual a 1, até a coluna for igual ao número de colunas que eu tenho na minha list box. Eu poderia botar aqui o número 3, funcionaria normalmente, ou eu posso fazer de forma dinâmica. Então eu vou pegar a minha lista, ponto, column count. Lembra que eu mudei o argumento lá, column count, dizendo que ele é 3? Então, essa linhazinha aqui, esse argumentozinho, ele é igual a 3. Tá? Só que agora ficou de forma dinâmica. Se eu mudar lá o número de colunas da minha list box, ele já vai estar aqui pronto, já vai mudar automático. E no final aqui, next coluna. E aqui dentro eu vou escrever a macro que eu quero rodar, que vai se repetir aí para a coluna 1, 2 e 3. A primeira coisa que eu tenho que fazer é salvar dentro da minha variável column w qual que é a largura da coluna. E a largura da coluna está vindo lá da minha tabela 1, né? Então eu já redimensionei ela aqui, eu já redimensionei ela aqui em cima, então eu já tenho o tamanho correto que eu preciso. Aqui agora eu só preciso buscar a informação coluna a coluna. Então como é que eu vou fazer isso? Vou botar range tabela 1 ponto columns. Então eu estou indo lá nas colunas da tabela 1 e eu quero buscar a informação da largura delas. Só que eu tenho que pegar uma a uma. Então a primeira vez que eu rodar esse for aqui, eu tenho que pegar da primeira coluna. A segunda vez eu tenho que pegar da segunda coluna. Então se eu colocar aqui o número 1, por exemplo, ele vai sempre buscar a informação da primeira coluna. Não é o que eu quero. Eu quero que ele busque isso de forma dinâmica. Eu já tenho uma variável que faz isso para mim, que é a variável coluna. Então, a primeira vez que ele rodar isso aqui, a coluna vai ser igual a 1, a segunda vez a coluna vai ser igual a 2, e a terceira vez vai ser igual a 3. Fecha parênteses. E eu vou pegar o width, que é a largura da coluna. Então, o que essa linha aqui está fazendo é salvando na nossa variável callW a largura da coluna, dependendo qual a coluna que eu estou aqui no momento, né? Qual que é o loop que eu estou fazendo no momento. Depois disso, eu preciso salvar essa informação dentro do meu array w. Então, array w igual a call w. Se eu fizer isso aqui, tem um problema. Porque o nosso array w ele tem que ser um conjunto de coisas, né? Ele tem que ser o número da largura da coluna, ponto e vírgula, número da largura da segunda coluna, ponto e vírgula, o número da largura da terceira coluna. Então, do jeito que eu acabei de fazer aqui, o que ele está fazendo nesse loop? Ele está indo toda vez e substituindo a informação que está dentro de array w com simplesmente a largura da primeira coluna. Não é isso que eu quero. Eu quero que na primeira vez que ele rodar esse loop, ele faça isso daqui. A primeira vez ele só pega a informação da coluna e salva no argumento. Só que na variável array_w. Só que a segunda e a terceira vez, eu quero que ele mantenha a informação que ele já tem em array_w e adicione ponto e vírgula e a largura da coluna atual. Então para isso eu vou fazer um if aqui. Então if
array w for igual a empty, então roda aquilo ali. Caso contrário, else, roda outra coisa e finaliza o meu if. Então o que eu fiz aqui? A primeira vez que a gente rodar, o nosso array w ele vai estar em branco, ele vai estar vazio, ou seja, empty, né, em inglês. Então, se ele estiver vazio, a primeira vez que eu estou rodando, eu vou pegar a informação do call w, que é simplesmente o número da largura da coluna, e adicionar nele. Caso ele não esteja vazio, ou seja, caso não seja a primeira vez que eu estou rodando essa macro, o nosso array w vai ser igual ao próprio array w, mais um ponto e vírgula, mais a largura da coluna. Então adicionei o e-comercial aqui, que concatena, né? Ele adiciona assim, um texto, aglutina texto, e botei o ponto e vírgula. Caso o seu Excel esteja em inglês, isso aqui não vai ser ponto e vírgula, tá? Vai ser vírgula. Mas aqui, como está em português, é ponto e vírgula. Muito bem, só com isso então, quando o nosso loop for aqui acabar de rodar, né, esse for aqui acabar de rodar, a gente vai ter dentro do nosso argumento array w as três informações, né? Coluna, ponto e vírgula, coluna, ponto e vírgula, coluna. E agora, a única coisa que a gente precisa é passar esse array w para dentro daquele nosso argumento column width, dentro da nossa list box. Então eu vou vir em lista.column width, eu vou dizer que esse argumento aqui ele é igual à nossa variável array w. É só isso aqui. Eu vou voltar agora para o Excel, eu vou até mudar aqui a largura dessas colunas para elas ficarem maior do que elas deveriam ser. Agora note que quando eu apertar o nosso botão aqui para iniciar a nossa macro, ele vai primeiro redimensionar aqui as nossas colunas do Excel, porque eu mandei ele fazer isso, né, para eu saber qual que é o tamanho correto, e depois vai automaticamente redimensionar as larguras da coluna da userform. Então vamos iniciar aqui. Note que ele redimensionou ali a nossa tabela, e também já redimensionou aqui as nossas colunas dentro da listbox da userform. Vamos mudar aqui, vamos pegar Estados Unidos, vamos dizer que é Estados Unidos da América. Então ficou um pouquinho maior ali, né, do que a largura ideal. Vou iniciar a nossa userform, ali ela. Note então que ele já redimensionou a nossa coluna lá no Excel e redimensionou também aqui a nossa coluna na listbox. Se eu exagerar aqui, pegar Brasil e adicionar qualquer coisa aqui bem grande no final, então ficou de novo, né? Quando eu abro a userform, ele redimensiona a minha tabela, e ele também redimensiona aqui a minha userform, como ficou muito longa, maior do que a userform em si, ele adicionou aqui a nossa barra de rolagem. Certo? Bom, era isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar o seu joinha e também de se inscrever aqui no canal do Função Excel. Até a próxima!